Olá, queridos e queridas colegas da pedagogia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que estejam todos bem, com seus estudos, com a sua família, com seu trabalho. Vi que na terceira semana vocês não participaram ali do fórum, entendi que estava tudo bem, que estavam compreendendo o componente curricular que estamos estudando e ele está ainda aberto agora na nossa quarta semana. Então, se porventura surgir alguma discussão, alguma observação, estejam ali no fórum para a gente conversar. Mas nós estamos nos despedindo. Essa é a nossa última semana de estudos, a nossa quarta semana. Nós já trabalhamos várias unidades temáticas dentro do ensino das artes. Trabalhamos com as artes visuais, com o teatro, com a dança, com a música. E agora eu quero convidá-los na última semana para que a gente entenda um pouquinho as artes integradas. O que são as artes integradas? Então, as artes integradas, elas estão lá na BNCC e elas versam, exploram as relações e as articulações de todas as linguagens, né? As diferentes linguagens e as suas práticas. Inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das tecnologias, das novas tecnologias da comunicação e da informação. Muito bem, o objetivo da nossa aula, então, dessa nossa quarta aula, né, que já está me deixando sim com saudade de vocês, o objetivo é que a gente possa mapear as possibilidades para a integração das artes, considerando os processos de criação, o patrimônio cultural e a tecnologia. Para a gente conquistar esse objetivo, então eu faço um convite especial para que a gente possa revisitar o que nós já estudamos e já aprendemos. Vamos lá? Então, a gente viu que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 96, ela legitima o ensino das artes como uma área de conhecimento e não mais como um mero componente. Então, tanto para a educação infantil, que a gente já estudou lá nas metodologias e estratégias da educação infantil, como para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também o ensino médio. Mas aqui nos interessa os anos iniciais, que são o objeto do nosso fazer docente. Muito bem, as artes visuais, então, a gente viu que juntamente com a dança, com a música, com o teatro, compreendem as linguagens, né? Que integram esse componente, esse nosso componente que nós estamos estudando, o componente das artes, nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com a BNCC, que é a base curricular comum nacional, né, que nos ampara, então, para o nosso planejamento do nosso componente. A arte, então, ela deixou de ser educação artística, com um caráter estreito de disciplina, não é? Para caracterizar-se como uma grande área de conhecimento que perpassa todos os domínios da ação humana, da vida em sociedade e da experiência subjetiva. Muito bem. O que a gente já sabe? Nós já sabemos, então, estudando as artes visuais, a dança, o teatro e a música, que a formulação do nosso planejamento de aula precisa atender o que preceitua a base comum nacional curricular. Nós vamos para a sala de aula, né? Quando não tiver o profissional da área das artes, nós seremos os professores que vamos trabalhar com as artes. Então, nós precisamos entender esse componente, entender a base nacional comum curricular dentro dessa grande área de conhecimento que são as artes. Nós vimos então que a base curricular para as artes, para essa grande área de conhecimento, ela orienta para vários objetos de conhecimento. Então, nas áreas visuais
são 6 objetos do conhecimento, na dança são 3, no teatro são 3 também, na música são 5 e nas artes integradas são 4 objetos de conhecimento. O que são esses objetos de conhecimento e onde eles estão? Então, eles estão lá no nosso documento, que nós já estudamos, da BNCC, e que eu trouxe para essa nossa semana também, para nos auxiliar na montagem do nosso plano de aula. Então, agora não é um projeto, não é para uma semana, mas sim o nosso último trabalho de avaliação dessa semana vai trabalhar com o nosso exercício de pensar um dia de aula com a integração das artes, com a integração de uma, né, ou mais unidades temáticas que nós estudamos. Mas, então, a gente viu que as artes visuais elas possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferentes com as diferenças, com os diferentes contextos, conhecer espaços e possibilidades, iniciativas, expressões. A gente viu que a dança, enquanto expressão e linguagem artística, ela é uma das nossas primeiras formas de se comunicar. A gente viu que o teatro ele instaura a experiência criativa, artística, sensorial, do encontro com o outro, do trabalho em grupo. Nessa experiência, então, o corpo é um locus de criação, de ficção, de tempo, de espaço, de sujeito, de diferenças, de nós, dos outros, por meio da verbalização, da expressão não verbal e também da ação física, não é? E que a música é a expressão artística que se materializa através dos sons. Muito bem, então a gente viu também que a BNCC para dança, a dança é uma unidade temática, né, dentro dos nossos estudos. Então, o que a BNCC recomenda dentro dessa unidade temática? Então, eu só estou dando um exemplo, tá? Que serve para as demais unidades temáticas. Então, na dança, a gente pode observar 3 objetos de conhecimento. Que objetos de conhecimento são esses? Contextos e as práticas em que eles acontecem, os elementos da linguagem da dança e os processos de linguagem. Para cada objeto de conhecimento, nós teremos, então, habilidades a construir com os nossos estudantes. Então, vejam bem, quando eu vou pensar numa aula de artes, eu vou pensar que eu tenho unidades temáticas e que eu posso integrar essas unidades temáticas, que eu tenho a música, o teatro, as artes visuais, as artes integradas, os jogos, né, lá na internet, dentro das nossas artes integradas, né? Então, as tecnologias são artes também, que os nossos estudantes, desde a educação infantil, estão experimentando. Então, de posse dessas unidades temáticas que eu posso integrar, para cada unidade temática, a BNCC me diz que eu tenho objetos de conhecimento. E para cada objeto de conhecimento, eu tenho habilidades que eu vou desenvolver com os meus estudantes. Muito bem, então esse é um passo agora para a nossa construção do nosso plano de aula. Então, as habilidades, né? No exemplo que eu estava dando com relação à dança. Então, unidade temática dança, objeto de conhecimento e habilidades. Habilidades dentro do objeto de conhecimento, contextos e práticas. Que habilidades eu posso explorar para que o meu estudante adquira, né, algumas formas de fazer, né? O que eu vou montar como atividade dentro do meu planejamento, dentro do meu plano de aula, para que o meu estudante, os nossos estudantes, as nossas meninas, os nossos meninos dos anos iniciais, possam adquirir habilidades, né? Que habilidades são essas que eu preciso construir com eles? Então,
A BNCC traz experimentar, o fazer, o refazer, movimentos do corpo, né? Aí na unidade temática da dança, mais elaborados, com intencionalidades, presentes no cotidiano deles, na realidade deles, e em diferentes formas de dança, né? Danças locais, de outras culturas, observando corpos parados, corpos em equilíbrio, corpos fazendo ações, dançando. Com isso, nós vamos estar também estimulando a percepção, a significação e a ampliação do repertório pessoal dos nossos estudantes. Em trabalhos individuais que a gente vai fazer, trabalhos coletivos, trabalhos colaborativos, com a valorização da diversidade, cultural da comunidade local ou regional, né? E aí a gente tem também habilidades a construir dentro do objeto de conhecimento de elementos de linguagem. Então, só estou dando um exemplo dentro da unidade temática da dança. Lá nesse documento que eu trago, nessa semana 4, novamente, porque lá na semana 2 eu já trouxe, já mostrei para vocês dentro da dança quais são os objetos de conhecimento e quais são as habilidades. Porque a gente, para fazer o planejamento, a gente precisa respeitar essas orientações da BNCC. E, obviamente, do referencial gaúcho também. Tá? Então, dentro das habilidades que eu preciso, que a BNCC diz que eu preciso desenvolver com meus estudantes, dentro do objeto de conhecimento, de elementos de linguagem, dentro da unidade temática da dança, o que eu posso fazer? O que eu posso pensar para que realmente essa aula seja uma aula dinâmica, uma aula que traga esses conhecimentos, essas habilidades para que os nossos estudantes as adquiram. Então, vivências, experimentações, para ampliar os movimentos, dançados em diferentes tempos, e que a gente, como professor, possa estar investigando também velocidades para a realização de ações simples, dependendo se os nossos estudantes são do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto. Então, o que eu posso propor para esses estudantes, não é? Tudo isso está lá na Base Nacional Curricular. Então, suporte para que nós façamos o nosso planejamento do nosso trabalho, né, na docência junto aos nossos estudantes. Então, exercícios de caminhar bem lentamente, rolar, girar, saltar em diversos espaços, para que a gente possa compreender, para que eles possam compreender, os nossos estudantes, a potencialidade do corpo, né, desse tripé, dessa tríade, corpo, espaço, movimento. Então, são exemplos que eu estou trazendo que podem compor o nosso plano de aula, que é a nossa última tarefa. Nós já fizemos 2 avaliações, que foram 2 questionários. Então, foram questionários autocorrigíveis, vocês fizeram, já tem a nota, e agora é um trabalho que a gente vai construir, né? Agora é o último trabalho, a gente já tem a posse dos conhecimentos para que a gente possa, então, elaborar o nosso plano de trabalho para a nossa turma, né? Então, a gente vai pensar nisso e vamos construir um plano de aula. Então, eu ainda prossigo um pouquinho dentro da unidade temática da dança e nesse exemplo que eu estou dando para contribuir com essa avaliação que vocês vão fazer agora, estudando as artes integradas, que vocês possam explorar também, fazer, refazer, exercitar a criação e a improvisação de diferentes movimentos coreográficos, né, da dança. Vamos dançar, vamos aprender a dançar, vamos nos movimentar, né, como forma de também haver uma comunicação. E de fato nós precisamos movimentar os nossos estudantes.
A gente já conversou em outros componentes curriculares a enorme necessidade de nós modificarmos algumas práticas. Crianças sentadas em excessivo tempo, crianças num espaço muito minúsculo para a construção da identidade, para a criatividade. Qual seria a nossa qualidade na educação? Mexer com essas questões que estão postas e que a gente às vezes percebe que não há mudança, transformação. Então, essa proposta da BNCC, ela também vem contemplar esse outro olhar para os nossos conteúdos, para os nossos objetos de conhecimento e para as nossas habilidades, para as habilidades que nós devemos trabalhar com os nossos estudantes. Então, nós não devemos culturalmente fazer a permanência dessa forma de educação. Crianças sentadas por um excessivo tempo, uma atrás da outra, sem nenhuma comunicação, né? Então, essa nova orientação para uma aula mais construtiva, mais colaborativa, ela vai muito melhorar a qualidade das construções das habilidades dos nossos estudantes. Consequentemente, modificamos aí uma cultura de muito tempo, de décadas, não é? Para não falar um tempo maior aí que nos assuste. Muito bem, então, ali no nosso material a gente tem toda uma referência, né, que a gente pode estar lendo, pode estar visitando as aulas anteriores para nos embasar. Mas agora voltando para o objeto da nossa quarta semana, as artes integradas. Então nós temos ali no ambiente virtual de aprendizagem, eu trago um artigo da Karine, da Priscila e da Samile, que elas trazem oficinas, né, interligando, articulando, integrando as artes. Então, elas eram bolsistas de iniciação científica e elas contam nesse artigo como elas propuseram essas oficinas, que são ideias também para a elaboração do plano de aula de vocês, que é esse nosso último trabalho. Então, elas desenvolveram oficinas de arte e educação, onde elas mostram como elas fizeram a integração das artes. No Saiba Mais, ali no AVA, nós temos um vídeo sobre as artes integradas que é bem didático e que eu imaginei que vocês gostariam de assistir. Um vídeo rápido que trata das artes integradas. Para que vocês comecem a montar o planejamento de vocês nessa semana. Vocês terão 2 semanas para construir e ir exercitando, montando esse plano, e eu e os tutores, os professores mediadores, à disposição de vocês. No AVA eu coloco também um modelo de plano de aula, né? E deixo ali também, não que aquele plano tenha que ser seguido tal qual eu coloquei. Eu coloquei os passos do plano para que vocês possam mostrar para nós, né, e para vocês mesmo, que seja um suporte para o futuro de como que a gente organiza a aula, né? Então, a gente tem o documento do MEC também sobre a BNCC, que vai dar o suporte para a organização da atividade que vocês têm essa semana. Quero agradecer muito assim, o carinho, a atenção e o atendimento à proposta das nossas aulas nas nossas 4 semanas. Quero dizer para vocês que eu estou ali à disposição para qualquer dificuldade. Vocês podem me chamar pelo e-mail, pelas mensagens, que eu vou estar ali com vocês organizando essa atividade, essa última atividade, que é uma atividade individual de criação, né? De processo criativo, de um plano de aula, de um único plano de aula, fazendo essa articulação. Primeiro,
primeiro elencando, né? Decidindo qual é a unidade temática que vocês querem. Dentro dessa unidade temática, vocês vão consultar lá o material que eu coloco abaixo ali no AVA da quarta semana, que é esse material que vai mostrar para vocês, se eu for trabalhar com essas e essas unidades temáticas, eu vou usar tais e tais objetos de conhecimento, que eu vou ter que trabalhar tais e tais habilidades. Bom, aí eu vou dizer como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou desenvolver essa aula e quais as atividades eu vou trazer para essa aula para trabalhar com os meus estudantes. Inicialmente, ficticiamente, mas depois, quem sabe, a gente não coloca em prática essa nossa proposta aí de aula. Gostaria de dizer para vocês também que a postagem vai ser no Polo, junto com uma outra atividade de ciências do professor Maicon, tá? Então, nós tivemos uma reunião e essa atividade vocês vão ir criando, exercitando, mas vão postar presencialmente no Polo. Vão mostrar essa atividade, enfim, para os professores mediadores lá no Polo, e vocês vão postar lá no AVA de vocês. Até, eu não tenho a data precisa, mas em seguida eu posso colocar lá a data, e também vocês serão notificados, avisados, comunicados, informados pelos professores, pelos tutores presenciais e à distância também dessa data. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigada. É um carinho assim que vocês tiveram. A gente estivemos muito próximos, muito juntos. Eu verifiquei assim que tiveram nos componentes que estivemos juntos, que eu ministrei, muito êxito, né? Compreensão nos conteúdos. E isso me deixa muito feliz. E o que me deixa mais feliz é a possibilidade de estarmos conversando se porventura vocês tiverem uma necessidade maior. Não estou compreendendo, não sei como foi que isso aconteceu, não sei como posso fazer, não entendi direito. Então, esse é o meu papel, então estou à disposição de vocês. Então, um abraço, uma excelente semana de estudos, excelente semana de trabalho, né, para quem está aí na atividade profissional e também na vida pessoal, com a família de vocês, nas localidades, nos municípios de vocês, tá bem? Um abraço.